Você que tá me ouvindo, você escuta audiolivros no 2x? Pois bem, eu te odeio. Mas eu te odeio muito menos do que você acha que eu te odeio. Tipo assim, eu penso muito nisso, assim, tipo, por que que a gente... Eu vi um post perguntando se a Aurora também assistia filme no 2x. E, honestamente, assim que eu ouvi isso, eu fiz uma... Eu rolei meu olho pra cima desta maneira. Eu fiz assim, ó. Tipo assim, sério? Filme de todas... Porra! Uma coisa é você tá ali ouvindo um podcast no trabalho, você tem 30 minutos pra chegar no trabalho no seu carro, e daí você pensa, esse podcast tem 40 minutos, eu ouvi no 2x, eu vou conseguir ver tudo até eu chegar. E daí eu pensei melhor. E eu falei, cara, eu não sou melhor que essa pessoa. A única coisa que eu fiz diferente dessa pessoa é que eu não cedi a uma pressão que não é culpa sua, entendeu? Você está cedendo a uma pressão que não é culpa sua. Dito isso, eu também tenho essa pressão. E eu vou, e digo mais, essa vontade que você tem de ouvir coisas no 2x, ela é linda. Por quê? Porque, no fundo, ela vem de uma coisa linda que é querer ler mais. Querer ver mais coisa. Querer ter na sua vida mais arte. Mais filme, mais podcast. E eu também. Se você quer ler mais, e você consegue ler porque tá no 2x, quem sou eu pra falar? Só que você cedeu a pressão da produtividade. E eu, não. Mas eu não cedi por muito. Que eu tenho essa vontade. Eu falo, cara, mas eu sou... E se eu ler no 2x, se eu ouvir esse podcast no 2x, a minha vida vai ser muito melhor. Porque não melhor porque eu sou melhor, mas melhor porque eu tive uma força de vontade, porque os meus valores, porque alguém me falou que essa pressão da produtividade era ruim, porque eu tô num meio que tem essa perspectiva. Você não tá nesse meio. Ou você tá e você pensa, cara, mas eu tenho que trabalhar e eu só tenho essa meia hora pra ouvir esse podcast. Portanto, cara, é o que deu. E honestamente, eu boto muita fé. Você tem que ser produtivo. E você só consegue ser produtivo no 2x. No 2x da sua vida. E eu, quando eu descobri o audiolivro, minha vida mudou. Mas não, tipo assim, foi um esforço. Por quê? Eu também tenho essa vontade de ler mais. Sempre tive. Depois que eu saí da faculdade, quando eu era adolescente, história comum, né? Quando eu era adolescente, eu li um monte. Daí eu cresci, tive que trabalhar, tive que fazer um monte de coisa, tive que ser produtiva, tive que fazer, enfim, coisas que eu não queria fazer, que é trabalhar. Apesar de hoje em dia eu gostar do meu trabalho. E acabou que a única maneira que eu tinha, o único tempo que eu tinha pra ler, eu tava estudando ou trabalhando. Eu não tinha mais a bênção do ócio. E eu lia menos, mas eu tinha vontade de ler mais. E é por isso que hoje em dia eu sempre tenho 2 livros rodando. Eu tenho o audiolivro que eu tô ouvindo, e o livro físico, que quando eu tenho tempo pra ler um livro físico, eu tô lendo o livro físico. Quando eu tenho tempo, quando eu tenho saco. Até porque ler um livro físico parece mais difícil do que ler um livro... do que ouvir um livro, né? E eu sou muito a favor do audiolivro, tá? Não me entenda errado. Eu amo o audiolivro. Eu ouvo o audiolivro constantemente. Eu pirateio o audiolivro. Pode perguntar como é que eu faço. Eu explico. E nessa reflexão que eu ando tendo sobre livros e leitura e o mundo moderno, porque eu sou uma filósofa, tô brincando, eu percebi que eu não posso culpar você e eu
dessa vontade absurda. Não absurda, mas dessa coisa de querer ver as coisas no 2x. E de querer consumir coisas o mais rápido possível. Se você só consegue ouvir podcast no 2x, porque você pensa, eu tô perdendo tempo, é porque você sabe que você não tem tanto tempo assim. E honestamente, cara, você não tem. Infelizmente, você não tem tanto tempo assim. Porque você trabalha. Porque você tem que postar uma coisa no Instagram, entendeu? Porque na sociedade do espetáculo, você mais tem que provar que você lê pros outros do que você tem que realmente ler. Quer dizer, você não tem que ler, né? Mas você quer. Porque ler é um símbolo. As pessoas saberem que você lê é um símbolo. E francamente, apesar de eu odiar isso, dos símbolos que a gente tem, das pressões que nós temos na sociedade, ai, nossa, como eu sou filósofa. Essa é uma das mais maneiras, entendeu? Se você fala pra mim que você lê, eu vou ficar tipo, nossa, que bom que você lê, porque é tão raro. Mas tem uma parcela do mundo, né? Tem uma parcela da população que, honestamente, não valoriza a leitura tanto quanto, ou da mesma maneira que eu. E nessa vontade de parecer leitor, nós temos um mundo, um instinto de não ser leitor, mas performar leituras. O que é, honestamente, quem sou eu pra falar mal? Porque eu tenho um Goodreads. Sabe o que é o Goodreads? É uma rede social em que você posta tudo que você leu. Eu falo pros meus amigos. Quantos livros você leu esse ano? É um parâmetro, uma média. E, tipo assim, ler mais, eu acho, não pode ser visto como uma coisa ruim. Tô falando isso. Mas eu também não sou tola de achar que ler mais é ler melhor. Eu não sou tola de pensar que se você é uma pessoa que lê por performance, eu sei, eu te conheço. E eu te conheço muito bem. Porque eu sou você, em alguns momentos. E eu me esforço pra não ser você. Só que o problema é que você calculou uma coisa e os fatores do seu cálculo são os mesmos que eu. A gente chegou em conclusões diferentes, mas nós estamos percebendo coisas iguais do mundo. Que é... Enfim, isso tudo que eu já comentei, né? Dito isso, eu vou pausar o vídeo porque eu tô me arrumando, não sei se você percebeu. Como você pode perceber, então, eu também estou sucumbindo pela necessidade de ser produtiva. Eu tô fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Cadê minha meia? Portanto, se você tem a noção, a vontade de ler coisas no 2x, tipo assim, você acha que as pessoas em 1800 e não sei quanto queriam ler coisas mais rápido? Não. Elas queriam ler mais e melhor. Mas essas pessoas não são geneticamente diferentes da gente. Eles não têm... A única coisa que mudou são seus arredores, os arredores de nós outras. E, tipo assim, por que, né? Vamos refletir. E eu não quero ser a pessoa de bater na mesma tecla e ficar falando a mesma coisa que todo mundo sempre fala. Mas não tem como fugir, galera. É o capitalismo. A produtividade. O culto da produtividade não é culpa sua. E não é culpa minha. Mas ela é absolutamente hegemônica. Não tem o que fazer. Você não tem que fazer sobre isso. Eu não tenho que fazer sobre isso. Tudo que a gente consegue é perceber. E agir de acordo. E eu tento te odiar. Mas eu não consigo. Porque eu te conheço. E você me conhece. E se eu
sou melhor que você. Porque eu não sucumbi às vontades de Deus. De Deus, produtividade. É porque eu tive a bênção de uma coisa que você não teve. Tempo. Tempo de ócio. E de fazer tempo. De priorizar tempo. E de priorizar... eu adoro ler. Entendeu? E eu não te culpo. Mas eu te odeio. Você acha que eu não sei que se você pudesse estar numa reunião de família no 2x, você faria? O que você faria sem estar na sua vida? Você trabalharia no 2x. Você quer a sua vida no 2x, meu bem? Por quê? Pra otimizar o seu tempo? Que tempo, meu bem? Por que você quer tanto tempo se você não vai aproveitar o seu tempo? Por que você quer tanto tempo se você tá diminuindo o seu tempo por 2? Mas assim, quem sou eu pra te culpar? Porque eu te conheço. Por que você acha que existe IA? Por que você acha que toda a empresa de IA coloca assim, aumente sua produtividade e não aumente sua qualidade? Porque você pensa, reflita. E tá aí o detalhe, entendeu? Nós não queremos fazer as coisas, nós queremos as coisas feitas, nós queremos... Que lugar incrível pra fazer esse vídeo, né? Que lugar bom! Mas enfim, nós não queremos ler livros, nós queremos os livros lidos. E eu não te culpo. E eu acho bonito até. Porque você tem essa vontade de ler, e você tem essa vontade de aprender, mas a que custo, né? Você não gosta do processo? Ou você não tem tempo pro processo? Você não tem saco? Eu, pessoalmente, tive que aprender a gostar do processo. Porque quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu gostava do processo, é isso que eu fazia. Eu tava lá lendo, eu não tinha essa vontade de ler mais. Mas quanto mais eu cresci, mais eu senti essa pressão de ter lido. Não a pressão de ler. Ela vem disfarçada. A pressão de ter lido parece a pressão de ler. Mas não é. E é o número, né? É o número. A vida é número hoje em dia. E eu me sinto, tipo assim, eu não li a Sociedade do Burnout, do Byung-Chul Han, eu acho que é o nome dele. Eu não li. Mas eu inferia a mensagem, que pode estar errada, da sociedade, talvez dos números. E é isso que me irrita profundamente, entendeu? E eu não sei se eu tenho mais nuances pra compartilhar sobre esse detalhe, essa reflexão, entendeu? Porque honestamente eu não sei, eu não penso fora da minha cabeça hoje em dia sobre isso. Foi só uma reflexão que eu tive alone, sozinha, enquanto eu ouvia meu audiolivrozinho sobre... O nome é Morto por um Engenheiro do Tráfego. Não tráfico de drogas, tá? Tráfego de carros, que é um audiolivro sobre engenharia do tráfego. E eu tava lendo, eu tava tipo, cara, tem 15 horas esse audiolivro, vou ler. Daí eu pensei, não, eu ler uma coisa, ouvir um audiolivro no 2x, que isso? E daí eu tive aquele famoso pensamento assim, nossa, essa gente que vê coisas no 2x. E daí eu pensei, wait a minute, peraí. E daí, mas eu não sei mais. Talvez eu esteja tudo errado. Talvez era isso, entendeu? Grande abraço.